Olá, bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo no programa de hoje o professor Carlos Castro, docente da Universidade Federal de São Carlos, o UFSCar, que fala connosco sobre educação em neurociências da dor e a utilização da fisioterapia como método para tratamento das dores crónicas. Meu caro professor Carlos, vamos então saber como é que a fisioterapia pode ser empregada para tratar as dores crónicas e que tipo de dores são esses? Ok. A base fundamental, educação em neurociências da dor e a terapia pelos exercícios, de uma forma progressiva e gradual. Eu vou agora, Rui, mostrar um conjuntinho de slides que fica, acho que mais fácil das pessoas entenderem quais são essas dores. Basicamente, a gente divide as dores em 3 tipos, em função da sua origem. Ou é uma dor nociceptiva, que é a dor que vem do tecido. Entortou, torceu, puxou um músculo, um ligamento. Então, nociceptiva vem de nocivo, alguma coisa que é nocivo para o organismo. E existem dores chamadas neuropáticas. As dores neuropáticas são aquelas onde há uma lesão do próprio nervo. Então, por exemplo, uma herpes zoster que traga dor porque o tecido nervoso foi envolvido. Uma neuralgia de trigêmeo, uma dor de um diabético, é uma dor neuropática. Então, essa era a divisão original das dores. E que hoje foi acrescentado um terceiro tipo. É o indivíduo que não tem mais nocicepção. O tecido dele já curou. E ele não tem lesão estrutural do tecido nervoso. Mas ele tem uma dor que cronifica. Cronifica por um fenômeno chamado sensibilização central. Isso é muito interessante, porque são problemas musculoesqueléticos crônicos, onde não tem lesão de tecido e não tem uma localização muito precisa. Aquela dor no ombro que doía aqui, agora dói aqui, vem para o pescoço, desce para o braço. Por quê? Porque o tecido nervoso está muito sensibilizado, ele alterou o seu jeito de funcionar. Então é como se fosse um alarme de carro que está desregulado. Entendi. Um alarme, como a dor, nos protege. O alarme protege do roubo, enfim. Mas sabe aquele carro chato que você liga o alarme, entrou em casa, ele começa a tocar. Ventou, ele toca. Ele está muito sensível. Essa é a situação do sistema nervoso com sensibilização central. Então são aquelas pessoas que têm dor músculo-esquelética, mas a experiência de dor é muito desproporcional. Dói imensamente, incapacita muito. A distribuição da dor é muito difusa, não é mais localizada. Então, isso são indícios da sensibilização central. Essas são as dores. Bom, essas dores podem levar as pessoas a catastrofizar o problema. E fazer uma peregrinação por diversos médicos, fisioterapeutas, especialistas diversos, porque ela quer saber o que ela tem para conseguir a cura, qual é a causa da minha dor. E a causa é esse sistema nervoso sensibilizado. Nessa peregrinação, ela pode catastrofizar. Ninguém descobre a minha dor, eu nunca vou me livrar disso. Ela vai ficar com cinesiofobia, olha que nome. Ela tem medo ao movimento. Então, assim, não é que ela fez um movimento e doeu. Ela vai assim, só de pensar em fazer o movimento já está doendo. E ela não se atreve mais à movimentação. Ela vai entrando em desuso, acaba acrescentando depressão. Aí gera uma montanha de problemas, né? Entendeu? Entendi. O que é que os pacientes podem esperar desse método? Eu vou dizer para você... É uma pergunta seca, eu sei, mas é assim, é muito objetivo. Eu estou com tudo isso que você acabou de explicar. O que é que eu posso esperar? O que é que eu vou fazer? Entendo. Eu vou te responder com um estudo de revisão sistemática feito agora em 2016 sobre estudos de educação terapêutica em dor, estudos da neurociência.
eles conseguiram identificar evidências de que, fazendo um procedimento desse tipo, óbvio, melhora do conhecimento que o paciente tem sobre a dor. Né? Sim. Você melhora o conhecimento. E ele, conhecendo, ele enfrenta melhor. Melhora o enfrentamento que esse paciente tem da dor. Aí, então, reduz a dor, aumenta o movimento, melhora a função, reduz a deficiência, atenua aqueles fatores psicossociais, ele não catastrofiza mais, ele não tem mais medo ao movimento e, principalmente, essa estratégia tem mostrado que há uma redução da necessidade de uso da rede de saúde. Vou te explicar por que isso é importante. Eu não sei se você sabe, a nossa USE, lá na universidade, ela hoje em São Carlos é o único lugar que atende fisioterapia na rede pública. Ou seja, pacientes do SUS têm a USE como a única referência. E, de repente, quando eu estava lá, um pouquinho aí para trás, você se vê na frente de uma lista de espera de 800 pessoas. Que é isso? É uma coisa difícil para o paciente, principalmente para ele. Claro. Fala assim, mas 800? Difícil para nós que estamos lá, que também sofremos com isso. A gente está tentando atender, mas está olhando para aquela fila, meu Deus, quando eu vou dar conta de atender todo mundo. Então imagine que uma estratégia dessa de ensino pode ser feita em pequenos grupos, de iguais. Grupos de fibromialgia, grupos de coluna, grupos de dor cervical. Se você desestressar, vou falar assim, essas pessoas, se elas mudarem as crenças em relação às dores, elas passam a ter um autocuidado muito maior e acabam não precisando de ficar tanto tempo fazendo a tal da fisioterapia. Quer dizer que o fisioterapeuta ele é o elo de ligação para que ele digamos que é o instrumento para que essas pessoas comecem a adquirir uma melhor forma e fazer uma autogestão do seu problema. De uma autogestão. Não depender do outro. Exatamente. Né? Não depender do... se eu não fizer fisioterapia. Você está fazendo fisioterapia se você mudar hábito de vida, se você fizer uma caminhada diária, se você... Quero dizer com isso que uma palavra, um gesto do fisioterapeuta, às vezes até fazer assim no fisioterapeuta, é mais benéfico do que estar a fazer movimentos que eventualmente... Talvez. Né? A fisioterapia não está centrada na técnica, não é o uso do recurso. O ultrassom, o laser ou qualquer coisa muito sofisticada. A base da ciência do cuidado, não vou falar ciência médica, da ciência do cuidado, está na relação terapêutica, na aliança terapêutica que a gente pode formar. E essa aliança fisioterapeuta versus pacientes, ela auxilia muito, ela tem é quase 50%, eu diria, é quase 50% do tratamento? Eu vou te dar um dado. Principalmente com idosos, área geriátrica. Você sabe que a fisioterapia normalmente, assim, você tem 2 encontros, no mínimo, por semana, com o seu paciente. Às vezes um paciente tem mais encontros semanais conosco do que com seus familiares mais próximos. Então... A coisa fica séria, né? Fica séria. Porque... E aí ele entrega um paciente que, né, com esse tipo de relação, ele nos entrega ele por inteiro. Ele veio com uma queixa de joelho. Estou com uma artrose no joelho. No processo de aliança terapêutica, a gente entende todo o entorno. O isolamento, a fragilidade, a falta de assistência, às vezes a falta de dinheiro, a não visita de um filho que está ali, mora vizinho. Isso tudo está pesando para essa dor, porque talvez lá na casa dele, essa dor tenha uma dimensão de ganho secundário. Se eu estiver doente,
as pessoas vêm me visitar. Se eu estiver bem, elas não vêm. Entendi. De repente você pode mostrar para ele que se ele estiver bem, ele vai visitar os outros. Inverte. Não é? Está invertendo. Uhum. Que legal. Nesse sentido, ó, professor Carlos, os fisioterapeutas terão que se especializar. Sim. Como é que se faz essa especialização e onde é que eles se podem especializar? A gente não precisa ir longe, Rui. Os grandes centros dentro dessa área são 3, né? Bélgica, Austrália, Estados Unidos. Todos esses grupos têm parceria com algum lugar aqui do Brasil. Conosco, com a USP Ribeirão, com a USP São Paulo, com o Rio de Janeiro. Todos esses 3 grupos. Eles vêm muito para cá. Receber muitas visitas desses pesquisadores. Mas, aqui em São Carlos tem um curso de especialização no tratamento da dor. Ah, é? Esse ano, 2 colegas, foram meus ex-alunos, Fernando e a Karina Gramani, são professores do departamento de gerontologia. E lá eles propuseram esse primeiro curso de especialização Aqui na Federal. em dor na Federal. Entendi. Então essa primeira turma está com talvez 30 e poucos alunos. E olha, vem gente de Palmas, Brasília, Acre. Encontros mensais. É 1 ano e meio de duração de curso, é uma especialização. Né? E o ano que vem vai estar sendo aberta uma segunda turma. E não só para fisioterapeuta. Então, é um curso de especialização em dor para todos os profissionais de saúde. Médicos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, todo mundo. Que legal. Nós, nos bastidores, antes de começarmos esse programa, nós tivemos até, eu e o professor Carlos Castro, tivemos até aqui um bate-papo gostoso, enquanto a nossa produção arrumava aqui esta edição do programa. Estávamos a falar até de a fisioterapia no esporte e assistimos aqui a um vídeo bem interessante que o professor trouxe, fez a gentileza de trazer até para partilhar com todos nós. Professor, esse vídeo reflete o quê? O processo da fisioterapia. Um processo onde, por exemplo, num quadro de dor e incapacidade funcional, o indivíduo, num primeiro momento, fica muito dependente da assistência do outro, ou seja, da minha assistência, que sou fisioterapeuta. Mas o meu trabalho é garantir que ele volte à vida. E cada vez mais ele vai ficando independente no seu processo de reabilitação, até que ele reassume integralmente a sua vida. Esse vídeo é um exemplo de esporte. Então, ele mostra um indivíduo voltando a praticar o esporte. Sim, mas pode se adequar a qualquer situação da vida. Voltar ao trabalho, voltar à sua vida. Então, o nosso processo é meio parecido com um desmame de um nenezinho. Legal. Inicialmente, você está totalmente dependente da técnica, do profissional, das orientações, dos cuidados. E você vai aprendendo coisas e aí segue. Nós vamos passar então esse vídeo com os comentários do professor Carlos Castro. O vídeo não tem som, creio eu. Tem som? Acho que não. Não tem som. O professor Carlos Castro vai só comentar em cima das imagens e é com muito prazer que nós então vamos partilhar esse filme com os nossos espectadores. Tudo preparado aí, professor? Já está. Sim. Vídeo em execução. Ora bem. Então o indivíduo fez uma lesão. O jogador sai de campo, machucado, vai procurar auxílio, fica em cadeira de rodas, exames complementares, faz uma cirurgia e começa o processo de reabilitação. Muito triste, muito incerto em relação ao futuro dele. Vou voltar a jogar bola de novo? E o fisioterapeuta ali ao seu lado. O fisioterapeuta é um cara que caminha junto com o seu paciente, orientando o processo, dando dicas, dando suporte, né? Mobilizando. De novo, eu insisto, fazendo junto. Aí, olha que coisa triste para quem está ainda em processo de recuperação, voltar ao campo, ver os amigos todos jogando, e ele ainda não pode.
Mas aqui ele já começa a ficar mais independente. O processo está seguindo, o fisioterapeuta já está acompanhando mais de longe. Está lá, já mudou o semblante, eu já estou sorrindo, já está acreditando mais que ele vai poder recuperar. E recupera. E quando ele fica pronto, ele volta para o seu trabalho. É um jogador profissional. E aí a propaganda do celular, tá? Que ele volta ao campo e liga para o fisioterapeuta. Dizendo, olha eu aqui. Olha eu aqui. Muito obrigado, no fundo, ele está dizendo. Muito legal. Muito legal esse vídeo. Professor Carlos Castro, o que é que nós podemos esperar da fisioterapia no futuro? Vamos encerrar esse programa com esta pergunta e com as suas considerações. Ok. Tem gente que fala que o futuro a Deus pertence, né? Eu acho que não. Eu sou mais como a música do Toquinho. O futuro é uma astronave que nós temos que pilotar. E eu acho que a categoria profissional dos fisioterapeutas, ela está pilotando essa astronave numa direção segura, numa direção de excelência, numa direção de prática baseada em evidências. E, nesse sentido, como a função primária do fisioterapeuta principal é cuidar da saúde do movimento humano, eu acho que, da forma como nós estamos conduzindo, nós estamos dando excelência para isso. Mas, como eu disse em algum momento do programa, Rui, a gente tem uma limitação. Estamos produzindo conhecimento, estamos fazendo saúde baseada em evidências, mas o sistema de saúde ainda está muito fragilizado. E, às vezes, esse conhecimento produzido não consegue ultrapassar o muro da universidade para chegar, de fato, a quem interessa. Então, acho que nós temos sempre duas fronteiras. Uma é da produção do conhecimento, mas a outra é um papel mais político, de transformar essa realidade social para que essa população tenha como direito, de fato, a saúde. Para que a gente não olhe mais para a fisioterapia como um sacerdócio. Quem assiste um vídeo desse fala, nossa, o fisioterapeuta. Não, isso é uma obrigação social minha. Né? O Estado pagou para eu estudar, para eu me formar. Onde tem que devolver esse conhecimento? Só que ele não vai ser devolvido de mão beijada. O papel político de cada um de nós para garantir melhores condições de saúde é fundamental. Esperanças no futuro. Esperemos que as coisas comecem a caminhar melhor e que realmente todo este esforço que está sendo utilizado e todo este conhecimento que está sendo gerado repasse rapidamente em termos práticos para a sociedade. Foi um prazer, professor Carlos Castro, tê-lo aqui no programa. Espero poder muito em breve falarmos de outras temáticas relacionadas também com a fisioterapia, porque realmente você é uma doçura falar com você. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Muito bem, o programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor Carlos Castro, da Universidade Federal de São Carlos, pela participação e pelas informações que nos deu sobre como a fisioterapia poderá ser utilizada como método para o tratamento de doenças crónicas. Agradecimentos também à nossa equipe de produção, que esteve atrás das câmaras e que levou a todos vocês este programa. Foram eles o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer críticas ou elogios, envie um e-mail para o endereço eletrónico que está aparecendo agora no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é essencialmente para você. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, fique bem. Um grande abraço. Tchau.